Agora vamos cortar essa peça no tecido, meus amores. Meus amores, a gente vai cortar a saia secretária nesse tecido xadrez. Ele tá do avesso, olha aqui, esse é o lado direito. Esse é o lado direito. Eu gosto de cortar com o avesso pra fora, por causa de riscar com giz, etc. Deixa eu mostrar a vocês a maneira que eu tradicionalmente corto saias. Você tá vendo que esse aqui é o molde das costas. E esse aqui é o molde da frente. Eu marquei aqui meio traseiro, meio da frente. Eu costumo colocar assim. Primeiro, unir a parte de cá, no caso de uma saia justa. Então, eu uno aqui, de ponta cabeça pra lá, encostado na beirada, na dobra do tecido. Que aqui desse lado tá uma dobra. Costumo deixar a barra virada pra baixo e o tecido alinhado aqui na beirada. E as costas, eu coloco a parte de cima das costas, então, ao contrário do que tá ali, e alinhado aqui no traseiro. Nessa saia eu vou colocar uma fenda. Molde doméstico é bem mais rápido de fazer por causa disso. A gente não precisa colocar todos os detalhes nele. Mas esse tecido é xadrez. Então, eu não posso fazer isso, colocar de ponta cabeça. Outro tecido que você não pode fazer um lado virado para cima, o outro lado virado para baixo, toda vez que você for cortar um tecido que tenha pelo, pode ser veludo, pode ser chamois, todo tecido que tem pelo, um pelo penteado. Você observe que você vai ter que colocar todo o molde virado para cima. Então, no caso desse aqui que é xadrez, eu tenho que colocar todo o molde virado para cima. Mas observe aqui, tá longe da beirada porque eu vou cortar a fenda aqui, né? Não é suficiente aqui para dar a folga de tecido. Em roupa sob medida eu deixo 3 centímetros além do molde de folga de costura. 3 ou 4 centímetros. Observe o corpo da tua cliente, se ela for bem gordinha, um corpo difícil de trabalhar, deixe 4 centímetros de folga de costura, que depois a sobra você pode eliminar depois da prova. Nunca corte muito perto do molde para uma pessoa que tem um corpo difícil de trabalhar, tá, meus amores? Vocês têm que tomar esse cuidado. Então, eu preciso deixar, mas para minha filha, né, como é minha filha, eu vou deixar só 2 centímetros. Então, eu tenho que descer esse molde até dar uma folga de 4 centímetros entre um e outro, porque daí vai dar 2 centímetros para cá e 2 centímetros para cá, ó. Aqui é suficiente, mas eu já ensinei a vocês como cortar em tecido xadrez. A ponta da lateral tá aqui no finalzinho dessa lista branca. Então, essa lateral aqui também tem que ficar no finalzinho da lista branca. Seria aqui. Mas aí não vai dar os 2 centímetros aqui pra lá e pra cá. E também não é suficiente aqui na barra. Então, eu vou descer pra linha de baixo. Ó, aí eu posso até chegar um pouquinho mais pra lá, pra ter uma sobra melhor aqui na barra. Pra fazer a pence. A prega e marcar. O cos da frente, você vai cortar ele 2 vezes. Então, uma vez eu vou casar aqui e ver onde finaliza. Uma das vezes eu preciso tomar cuidado, que é a parte de fora do cos. A outra vez eu posso cortar aqui acima, em qualquer lugar. Mas uma vez eu preciso marcar aqui. E o cos das costas, então, como eu coloquei de ponta cabeça ali, o cos das costas também eu tenho que pôr de ponta cabeça aqui. E o final dos 2 lados dele tem que ser na mesma altura que tá o cos da frente. Então, o cos das costas, a primeira parte eu vou colocar aqui para terminar no meio da linha preta. E aí eu vou olhar só a altura. E o outro eu corto aqui para baixo em qualquer lugar. Tá bom? Depois eu vou cortar as entretelas, então eu vou voltar com esse vídeo depois de cortar, porque se eu for cortar agora, eu vou entrar na frente da câmera e não vai ser bom. Você alfineta todo o molde antes de cortar, se você tiver pouca prática. Eu aconselho trabalhar com xadrez só depois que você tiver uma certa prática. Porque se você corta o xadrez de qualquer jeito, as linhas laterais não batem, o traseiro não bate, fica muito horroroso. Esse é um tecido que precisa ser alinhavado, às vezes só alfinetado não é suficiente, eu vou só alfinetar. Mas é porque eu tenho muita prática, mas você vai precisar alinhavar e é um trabalho maior se você for trabalhar com xadrez. Eu já volto. Aqui está cortado, meus amores, olha, o traseiro... Eu coloquei
4 centímetros de folga para barra. Eu coloquei 3 centímetros de abertura da fenda, olha aqui. Mas você pode colocar um valor maior. Eu coloquei isso porque eu queria limitar essa saia a 80 centímetros de tecido. 2 centímetros de folga de costura aqui, aqui e 1,5 aqui. Esse é o traseiro. A frente, 4 centímetros de folga na barra, 2 aqui e 1,5 aqui. Isso para costura sob medida. Se for costura industrial, você vai deixar 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, a barra que desejar. Que ela vai ser costurada em interlock, então você tem que ver pela medida da bitola. Aqui também, se fosse costura industrial, era 1 centímetro em volta de tudo, e esse 1 centímetro de folga de costura seria marcado na modelagem. Mas, como é costura sob medida, né, então eu deixei 1,5 centímetro de folga em tudo e 2 nas laterais. Ó, a parte de cima eu cortei casando o recorte, olha, na mesma estampa. Mas a parte de baixo eu cortei em qualquer lugar. Então, a parte interna não vai casar a lateral do xadrez. Agora, a entretela, eu vou usar essa aqui, essa preta. O lado que cola da entretela é esse lado brilhante. Isso eu tô explicando para quem não tem muita prática com costura, tá? Então, veja que a entretela tem um lado brilhante e um lado fosco, né? Esse é o lado fosco, ó, deixa eu dobrar para você ver a diferença de um pro outro. Então, esse lado brilhante é o lado que cola. Para cortar a entretela, ó, você vê que eu tenho um pedaço pequeno aqui, mas ele tá bem trabalhado no corte. Eu geralmente dobro, né? E procuro cortar economizando a entretela. Eu já vi pessoas pegando na internet mesmo, pega um tecido, dobra no meio e corta um negócio lá no meio. Gente, não é assim. Corte sempre pelas beiradas, levando pro meio. Olha, pra saia eu gastei exatamente 80 centímetros, porque é uma saia de gordinha. Mas se fosse para uma pessoa magra, o tanto de tecido deveria ser 60 centímetros. Agora, a entretela, quando eu trabalhava, eu dava a entretela, né? Então, eu sempre economizei muito no corte. Deixa eu cortar aqui para vocês verem. Deixa eu ver se essa beirada aqui é suficiente para a largura da frente, porque a frente tem que cortar na dobra. Eu vou usar o molde que eu já cortei, tá? Olha, que falta. Então, vou virar mais assim. Até encontrar um lugar onde eu consiga cortar essa frente sem gastar toda a minha entretela. Olha aqui, aqui vai faltar um pouquinho na pontinha, mas essa pontinha é a folga de costura. Então, eu vou cortar aqui, olha. Casa bem. E na hora de costurar, você vai entretelar a parte de fora do cos. Não é o forro do cos, não. Se você quiser entretelar as duas partes, se a sua entretela for fraquinha, se o teu tecido for fino, você pode entretelar as duas partes, mas o normal é você entretelar só a parte de fora. Então, seria essa parte aqui que vai ficar entretelada. E o traseiro também, você vai cortar 2 vezes. Então, você pode cortar aqui, ou, deixa eu ver isso aqui, né? Ou pode usar esse retalho aqui, olha. Ó. Lado com cola. Então, lado com cola com lado com cola. Quando você vai cortar 2 vezes sempre, lembre de casar as duas partes. Vai faltar um pouco nas beiradas, mas é a folga de costura. Então, por isso eu não vou me importar com isso, tá? Outra coisa, meus amores, quando você for colar a entretela no tecido, sempre coloca um papel por baixo na mesa e um papel em cima da entretela. Digamos, você casou a entretela aqui, coloca um papel em cima também, depois que você passa o ferro, senão você suja tanto tua mesa de passar quanto o teu ferro. Então, para não sujar, você coloca um papel embaixo e um papel em cima. Então, está cortada a nossa saia.